Cara, a gente teve confusões de arbitragem nesse domingo na Arena do Grêmio. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje nesse Giro de Notícias. Seja bem-vindo, guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Vamos lá, tá? E aí, sempre bom deixar claro, tá? Vai vir um torcedor do Botafogo, um torcedor do Grêmio, um torcedor da... Ah, mas olha só, você está sendo clubista e etc. A gente aqui sempre tenta ser racional. Mas você tá vendo esse quadro aqui? Isso aqui é um gol do Assis, jogador do Fluminense. Isso aqui é o Gum, jogando pelo Fluminense. Aqui Gum também. Aqui Fred. Aqui é um negócio escrito Força, Glória e Tradição com as coisas do Fluminense. Não sei se você percebeu, mas torço pro Fluminense. Isso aqui tá tudo do Fluminense. Então, assim, se seu único e primeiro e único argumento é falar que eu tô sendo clubista, desculpa, você tá meio que falando que a água é molhada, tá? Tirando essa primeira parte, né, que é importante sempre falar, porque tem um cara que se acha um gênio e fala, acho que ele foi meio clubista. Agora a gente vem pra parte de racionalidade, que todo mundo sabe que eu já tento sempre ter aqui, de falar, olha, então, às vezes a gente tá certo, às vezes a gente tá errado. Vamos lá, que foi o seguinte, tá? Esse daí foi o lance que aconteceu e que chamou mais a atenção dos tricolores. Foi o lance do que seria um pênalti em cima do jogador do Fluminense, seria um pênalti em cima do Nino, aos 55 e 56, né? 55 minutos de jogo. Seria esse lance aí que eu tô passando aí na tela. Ó, por esse ângulo não dá pra ver 100%, né? A gente vai ver na câmera fechada agora, ó, o toque do Rodrigo Eli em cima do Nino. Num primeiro momento, a hora que eu boto essa imagem aí, você vai olhar e vai falar bem assim, pênalti muito claro. E eu vou concordar com você até o final. Pra mim também foi pênalti. Ó, se você não percebeu o ponto ali de contato, ó, aqui à esquerda do seu vídeo, a perna esquerda do Rodrigo Eli, que é esse que parece o Jesse Pinkman, na perna esquerda do Nino. Ó, você vê que é estabanado. O cara tá olhando 100% pra bola, não tem culpa nenhuma. E ele tem o famoso gança-pé no pé esquerdo dele com o pé esquerdo do Nino. E ele atrapalha o Nino e acaba derrubando o zagueiro do Fluminense. Dito isso, né, chamou muita atenção, obviamente porque o VAR, o árbitro, tá ali próximo ao lance, mas vá lá, tá? Nas minhas discussões eu falei, olha, eu isento um pouquinho o árbitro do lance por um motivo. Apesar dele estar olhando diretamente pro lance, e eu vou me tirar aqui da frente pra vocês verem onde o árbitro tá, ó. Botei aqui pro outro lado. O árbitro tá olhando diretamente pro lance. Você vê, ele tem a visão do lance, tem jogador na frente, é uma perna lá atrás. Então, assim, o árbitro não dá esse pênalti, vá lá. Dá pra dizer que ele, né, não dava pra ver, porque a perna é aqui atrás e tal. O VAR não ter chamado, eu acho um erro. O VAR era o senhor Rodrigo Guarizo, se eu não tô enganado. Então, assim, o pênalti não foi marcado no campo. Pô, eu consigo entender porque foi um toque, né, ali, tornozelo com tornozelo pra trás. Pro juiz ver era algo muito mais difícil, ele não tem... Enfim, então, entendo o árbitro. Agora, o VAR não ter chamado, acho um erro. Muita gente achou um erro, né? Como, por exemplo, o Paulo César de Oliveira, que é ex-árbitro, que comenta pro Sport TV, e eu vou botar aí agora o que ele falou. Eu não posso botar o vídeo, né, porque estão mostrando o vídeo do lance ali, mas eu vou botar aqui pra você ouvir o que o Perseu Oliveira falou no Troca de Passes, que é o programa lá do Sport TV, que acontece depois da rodada. Que o jogador do Grêmio, em nenhum momento, ele toca a bola, ele tá ali disputando com o Nino e pisa, né, com a sola da chuteira, olha só, bem ali no calcanhar do Nilo, pegando um pouco ali, né, do tendão de Aquiles. Nilo. Mais uma vez eu cito a regra, que a regra não fala em intenção. Claro que ele está buscando a bola, não tem intenção de pisar, mas a regra fala de imprudência. E para mim, ele é imprudente ao disputar essa bola, ao dar esse pisão. Teve muito debate em relação, né, à punição do Marcelo. E quando eu... Enfim, ele vai estender ele um pouco sobre o Marcelo. Tirando a parte do Nilo, né, é o que eu falei, o zagueiro foi destrambelhado. Algumas pessoas chegaram a forçar uma questão com um print, né? E é por isso que eu odeio quando falam mostram print, né? Que é a imagem parada. De que o Nilo
teria feito uma falta no Rodrigo Eli, o zagueiro do Grêmio. E eu consigo botar aqui na tela facilmente pra você achar que ele fez a falta, ó. Pera aí. Ó, se eu botar um print assim, ó. Falta do Nino, né? A falta do Nilo aí. Né? Falta. Botei o print. Pô, mas aí tu vê o lance, ó. Teve nada. Então, assim, acho que o lance do pênalti é ponto pacífico. A reclamação do Fluminense, ela é válida. Muita gente, inclusive, reclamou, né? Logo após a partida, o Diniz deu uma declaração na coletiva respondendo sobre esse ponto de arbitragem. Mas o principal problema foi o descuido na marcação, que era uma coisa que a gente tinha melhorado muito. A gente estava oferecendo quase nada aos adversários. E a gente, acho que teve uma falta de concentração mesmo ali, que não é uma coisa que a gente pode cometer jogando com uma equipe que tem jogadores de qualidade. Em relação à arbitragem, mais uma vez, eu acho que uma crítica constante que eu faço, extremamente conivente com quem não quer jogar, não acelera o jogo em momento nenhum, e por mais que tenha dado 10 minutos de acréscimo, sugiro a vocês que vê quanto tempo que teve de jogo, bola em jogo, por conta dos momentos que os jogadores do Grêmio ficaram no chão. Assim, deve ter dado o dobro, pelo menos, mas não tem nenhum tipo de ação da arbitragem para conter esse tipo de coisa. O que tem é quando os jogadores, dependendo do jogador que cai no chão e abre os braços, eles dão cartão amarelo. Gosto de dar cartão amarelo, mas de bola rolando, a arbitragem não gosta. E o pênalti no final do jogo, para mim, foi um pênalti claro, fácil ser marcado por VAR, fácil ser marcado. O jogador pisa no tornozelo do Nino, só dele. Obviamente que não é de propósito, mas é pênalti. Os pênaltis, a maioria, ninguém faz pênalti de propósito. Faz pênalti porque, acidentalmente, o jogador chega atrasado, ou bota a mão na bola, e os pênaltis são cometidos. Então, a arbitragem, mais uma vez, foi meio que determinante para o resultado do jogo. Tá aí, essa foi a fala do Fernando Diniz. Uma outra fala que também é representante do Fluminense ali após a partida, o que você foi fazer logo depois da partida? Você não foi dar uma coletiva porque ninguém assistiu tua coletiva, né? Você não sentou e tinha um monte de repórter, você estava em casa puto. Você foi fazer o quê? Reclamar no Twitter. O Mário Bittencourt também, presidente do Fluminense, foi ao Twitter fazer esta publicação aqui. Deixa eu me voltar aqui pra minha ponta direita para poder aparecer o tweet como um todo. Aqui, ó. Aparentemente desligaram o VAR antes do jogo acabar em Porto Alegre. Essa é a única explicação para o árbitro não ter sido chamado. Uma vergonha que mais uma vez prejudica o Fluminense. Ele botou o print da questão da falta. Não teve entrevista, não tinha nenhum repórter do Rio de Janeiro lá em Porto Alegre, mas acho que mesmo se tivesse, por experiência própria de alguém que viajou para 95% dos jogos do Fluminense nesse ano, mesmo se tivesse, ninguém de lá teria falado com a imprensa. Bem, outro lance dentro desse mesmo escopo, que vai gerar inclusive outra reclamação, que até um ex-jogador do Fluminense foi reclamar, foi o lance do Flamengo de São Paulo. Mas eu vou ficar antes em outra reclamação, que é a reclamação do Felipe Melo. O Felipe Melo também reclamou bastante no seu perfil do Instagram. Se o árbitro mandar seguir, olha só, o jogador do Fluminense já está colocando a bola na marca do pênalti. Isso tudo é jogo mental, é pressão para cima da arbitragem. Felipe Melo mostrou quase um react do lance. Rapaz, acabou! Tem que ser preso! É covardia isso aí! Ô CBF, isso não existe, CBF! Esse camarada aqui tem que ser preso! Pênalti claro! Roubaram o Fluminense! Roubaram o Fluminense! Fluminense foi roubado! Fluminense foi roubado! Olha lá! Roubado! Esse juiz tem que ser preso! Porque é isso que fazem comigo! Quando eu sou expulso, quando acontece qualquer coisa, é isso que acontece comigo! Comentarista de arbitragem, ninguém vai falar nada. Eu quero escutar o que vocês têm para falar. Porque errar, mano, tudo bem, mas e o VAR? Onde é que tá o VAR? Já é difícil pra caramba ganhar do Grêmio fora de casa. Aí tem um pênalti claríssimo e o VAR faz que nada aconteceu. É um roubo. Isso é uma covardia. Covardia. Aí querem fazer o que for comigo, que façam. Eu não vou deixar de falar a verdade, não. Covardia. Fluminense foi assaltado.
E aí, não vem fazer gracinha não, tá? Tô logo avisando. É, porque o Felipe pode ser multado. Liberdade de expressão. Esse story eu não tinha visto depois, não. Eu só tinha visto até o anterior. Beleza? Tô dentro da minha casa aqui, ó. Sinal, eu queria elogiar a bela casa do Felipe Melo e com a bela acústica, porque ele grita bastante e não dá eco. Ó, liberdade de expressão. Valeu? Covardia, rapaz. Porque eu acho que ele provavelmente fez isso daqui porque deve ter recebido alguma mensagem, alguma coisa, porque ele mete um roubado, né, no início. O Felipe Melo bem indignado com o lance do pênalti que não foi dado. E aí, bem, obviamente, outro lance pouco depois num Maracanã com mais público pagante do que presente. Não vou explicar essa parte aqui. Outro lance que aconteceu no Maracanã. Aliás, esse agora aconteceu no Maracanã. No último lance, Michel Araújo viu um time paulista no Maracanã e ele falou, vou ter uma diarreia mental. Igual ele fez ano passado contra o Corinthians, esse ano jogando pelo São Paulo. Ele, entre aspas, aqui eu vou desfocar entre aspas, deixou essa perna aí e cometeu esse pênalti em cima do jogador do Flamengo. Olha a intensidade que o Michel Araújo deixa essa perna. Cãibra mental, tá burrice ter deixado a perna. Tirando isso, olha a intensidade do lance do pênalti que foi marcado para a equipe do Flamengo. Teve uma discussão ali no lance do Flamengo sobre linha, do VAR e tal, mas acho que, pelo que eu vi, assim, eu não estava vendo o jogo na hora, pelo que eu vi depois, não foi nada de... É só a questão da linha ser muito fininha, isso é um problema de sempre. Esse pênalti foi dado. E aí o que o Caio Paulista fez? Foi xingar muito e foi reclamar muito aonde? No Twitter? Não, no Instagram. Ele já apagou esse post, mas, enfim, conheço pessoas que tiraram esse print aqui, inclusive. Ele apagou pouco depois e ele escreveu o seguinte, cada pênalti que chega a ser surreal. Um jogo antes, teve um pênalti claro e não marcaram. Engraçado, como eles escolhem os pênaltis que dão, às vezes eu acho que estou assistindo jogos diferentes. Isso que temos a tecnologia do VAR, afinal, nem sei se temos mesmo. Isso o Caio Paulista escreveu, esse é o Instagram do Caio Paulista, ele apagou minutos depois, eu não sei se chegou a horas ali depois, mas 30 minutos mais ou menos ainda estava lá ainda no perfil dele esse post, mas ele já apagou esse post dele no Instagram. Eu não entendi exatamente se ele estava falando de algum lance do São Paulo, então, mas acho que esse um jogo antes ele provavelmente estava falando do lance do Fluminense contra o Grêmio. Não marcaram pênalti contra o Fluminense, mas marcaram a favor do Flamengo. Só para não dizer que eu não comentei também, teve alguns gremistas reclamando do que seria um problema na marcação da linha do gol que foi dado impedimento, né, do Grêmio, que seria o 3-1, o gol impedido, o gol contra do Martinelli. De que a linha, na verdade, o PC Oliveira, e aí é bom a gente falar, né? A gente adora falar que comentário de arbitragem não serve pra nada. Aí o PC Oliveira aparece falando a favor de alguma coisa do Fluminense, fica todo mundo oriçadinho falando, até o PC Oliveira falou. Só que no mesmo PC Oliveira falou que aqui a linha foi traçada errada também. De que nesse lance aqui a linha não era pra ter sido traçada no pé do Martinelli, mas no ombro do Samuel Xavier. Olha, eu vi na hora, não consegui ver depois, não achei nenhum vídeo depois que mostrasse traçando as linhas ao vivo. E assim, pelo que eu vi, o árbitro pega a linha e ele testa no pé do Martinelli, ele testa aqui no joelho do Marcelo e ele testa no ombro do Samuel Xavier. Pareceu que ele testou em todos. Então assim, como eu não achei o vídeo, eu não tenho como comentar. Mas pareceu que ele testou em todos. Fato é que, de fato, se tiver algum erro nesse lance, como o Luis Soares estava pouquíssimo impedido no lance do que seria o lance do terceiro gol, se tiver algum erro nesse lance do Samuel Xavier, provavelmente deixaria o Luis Soares em condição regular. Fato é que precisa se estabelecer algum critério, enquanto a gente não tiver as 300 câmeras necessárias para ter aquele impedimento automático da Premier League, da Copa do Mundo e etc., precisa estabelecer alguma questão em relação a essas linhas. No Maracanã, a linha extremamente fina, com uma câmera com uma qualidade boa. Aí na Arena do Grêmio, a qualidade é ruim, com uma linha mais grossa, que favorece a mesma linha. Enfim, uma confusão do cacete que sempre vai gerar reclamação. Eu queria mandar um abraço pra galera de programas de hora de almoço, calma, esse negócio de tecnologia é um problema, porque isso vai tirar as discussões de arbitragem. Não tirou. Enfim, árbitros seguem errando porque árbitros são uma merda. E o Fluminense, de fato, foi garfado no jogo contra o Grêmio com um pênalti não dado no último minuto. É a realidade.
Vamos esperar que deve sair o áudio do VAR nessa segunda-feira. Como teve questão do jogo do Mengão, o Mengão tem que ser tudo rápido, etc. Vamos divulgar rapidinho os áudios do VAR da segunda-feira. Pode esperar também, que até segunda-noite já vai ter. E aí, provavelmente, sai o áudio do VAR também do Grêmio e o Fluminense. E aí a gente traz um outro vídeo aqui mostrando o porquê. Aliás, provavelmente a gente vai ter uma imagem melhor, né, do impedimento ali da questão do Samuel Xavier, acho eu que sim. E vamos tentar entender o que passou na cabine do VAR que ele não chamou para poder analisar aquele pênalti do Nino. Se não publicarem, só mostra que o Fluminense está de bucha no Campeonato Brasileiro mesmo. Enfim, tamo junto. Até a próxima. Para quem curte, o resumão da rodada não vai sair hoje, vai sair na terça, porque tem 2 jogos hoje ainda, né? Então, preferi dar uma seguradinha. Tamo junto, até a próxima. Valeu!